amigos da Gazeta, estamos começando mais uma edição do Quintal Gazeta. E o assunto de hoje é cultura coreana. E para falar sobre isso, a gente bateu um papo com uma coreana que mora no Brasil, Yuna Kim. Vamos conferir? Bom, para começar, Yuna, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Quem é você? Da onde você vem? Meu nome é Yuna Kim, né? Sou de uma família coreana, eu vim com os meus pais para o Brasil com 6 anos de idade. E aí, desde então eu moro aqui, eu fiz todos os meus estudos aqui, sou formada em jornalismo e atualmente eu trabalho no Bom Retiro com o Centro de Cultura Coreana, que é Centro Cultural Hallyu, onde a gente divulga a cultura coreana e as experiências, tanto com comida, com dança, K-pop está em alta, né? E a gente tem muitos alunos de língua coreana, a maioria é brasileira. E aí agora, uma das coisas que eu venho fazendo mais é divulgar a cultura através do YouTube, no canal de televisão também, que a gente está fazendo experiências de cultura coreana com tanto coreanos da Coreia como do Brasil. Bacana, você veio para o Brasil muito nova, né? Mas conta pra gente um pouquinho da história da sua família, por que eles vieram parar aqui no Brasil? Na verdade, os meus avós vieram primeiro. Veio a minha avó com as minhas 2 tias e um tio. E eles abriram uma confecção de roupa e naquela época estava uma febre de coreanos no Brasil, fazendo sucesso. E aí só minha mãe tinha ficado lá porque ela era a única casada. Aí ela pediu pro meu avô trazer ela também pro Brasil e a gente acabou vindo eu, meu pai, a minha mãe e mais uma irmã de 3 anos. E aí, por sorte, a gente teve o apoio do avô, que já estava aqui, né, e das tias. E aí meus pais começaram como qualquer coreano, com confecção de roupa. Que bacana. E a língua foi uma barreira para eles? Meus pais até hoje falam errado, muito errado. E acho que como eles vieram com mais de 30 anos, não tinha tempo para estudar, tinha que sustentar a família, trabalhar direto, essa é uma das maiores dificuldades. E muita gente falava, a comunidade coreana é tão fechada. Não é porque a gente quer estar fechada, mas acho que a geração dos pais não conseguia se comunicar. Então a gente normalmente faz amizade com quem a gente consegue conversar, né? Então eles não conseguiam conversar com o brasileiro. Então automaticamente ele ficava entre os coreanos. Agora, na minha geração, meus amigos que têm filhos, cada vez mais a gente está abrasileirado, né? Então vai fazendo mais amigos brasileiros e a tendência é cada vez se abrir mais e o brasileiro também conhecer mais dos coreanos, né? Interessante. Bom, você falou que seus pais têm dificuldades na língua. Você aprendeu coreano lá e veio para cá só falando coreano e começou a frequentar a escola brasileira? Como que foi esse processo? Como eu já vim com 6 anos, eu já fui alfabetizada. Eu andava na escolinha coreana, claro, mas como era muito nova, eu fui alfabetizada pela minha mãe em casa. E aí quando eu cheguei aqui, eu só sabia falar coreano e ler coreano. E eu fiquei 1 ano sem estudar na escola porque eu não tinha documento para ir para a escola, né? Aí acho que treinou mais o ouvir, porque eu ficava o dia inteiro na frente da TV, assistia todos os programas infantis, os desenhos, e aí já treinou, já tinha uma facilidade de ouvir. Aí depois de 1 ano, quando eu fui para a escola, falava tudo errado, mas eu acho que como é criança, e 6, 7 anos, aprende com mais facilidade do que os adultos. Sim. Você falou de programas de TV que você assistia, tem algum que te marcou muito? Sim, eu sou muito fã da Xuxa, da Mara, da Angélica, e as 3 são os programas infantis que eu mais assistia. Era tão fanática que eu queria ser uma artista de TV e ter um programa infantil. Claro que agora eu já passei dessa idade, acho que não dá mais para fazer isso. Mas o meu sonho quando era pequena era, nossa, eu queria também ser que nem a Xuxa, que nem a Mara, que nem a Angélica. Mas naquela época eu vi a Xuxa lançando a boneca dela, né? E eu falei, eu também quero lançar uma boneca minha. E em 2012 eu peguei a minha foto de criança e fiz uma boneca de um brinde coreano. É uma pelúcia e tá à venda. E toda a venda dessa boneca é revertida para bolsa de estudos. Olha que bacana. Então, a primeira venda que teve, eu ajudei um menino que tinha uma bolsa 100% na faculdade da Coreia. Comprei a passagem com o dinheiro de toda a venda e ele foi lá e acho que falta mais 2 anos para ele terminar.
Que Então bacana. eu tinha muita dificuldade quando era criança e eu também eu recebi bolsa para terminar os estudos. Aí eu pensei, sempre fiquei pensando que eu queria fazer um trabalho voltado para isso, né? E aí esse projeto calhou de ser um sonho de criança, lançar uma boneca e reverter para a bolsa de estudos. Que bacana. E quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho com as bonecas, como que faz? O pessoal pode entrar ou no meu site, que é www.yunakim.com.br, ou lá no Centro Cultural Hallyu, eu tenho vários trabalhos para divulgar a cultura coreana. Porque tudo que eu quero proporcionar é que o brasileiro faça a melhor experiência da cultura coreana, tanto com comida, com roupa. O pessoal que vem lá no Centro Cultural Hallyu consegue vestir o hanbok e tirar foto gratuitamente. Aprender a língua, que a gente também ensina. Na verdade, eu comecei 5 anos atrás ensinando a língua coreana pelo YouTube. São aulas gratuitas que qualquer pessoa pode entrar e fazer as aulas. Mas tá tanto sucesso o K-pop que deu muito certo. E agora no Centro Cultural Hallyu a gente tem muitos alunos. Só de sábado acho que dá uns 300 alunos. Que legal. Você observa qual é a principal dificuldade do brasileiro em aprender o coreano? A maior dificuldade talvez seja a pronúncia. Porque tem alguns sons coreanos que é difícil para o brasileiro pronunciar. E a escrita, por exemplo, em inglês, espanhol, português, a escrita é a mesma, né? O A, e só a pronúncia daquela letra é diferente. Então, a gente fica com menos medo. Mas a letra coreana, se você vê uma escrita, nossa, o que é isso? É desenho, isso aqui é um símbolo, né? Só que se você vai para a primeira aula, você vai sair de lá com um mistério resolvido, porque as letras coreanas, você sabe desenhar um quadrado, né? Sim. Então todo mundo que desenha um quadrado consegue desenhar todas as consoantes. Porque, por exemplo, o N de navio e o Na é assim, ó. O quadrado não é assim? Só os dois lados. Isso aqui é um N. Agora o M é um quadrado. Agora um D é assim, só não tem um lado. Então, se você sabe desenhar um quadrado, você sabe desenhar todas as consoantes, porque é dentro de um quadrado que são. Então, é bem geométrico. Então, não tem muita dificuldade em escrever. Então, para escrever coreano, pode ficar sem medo. Na primeira aula você vai sair, nossa, era tão fácil assim. E eu acho que qualquer língua, não é só coreano, mas qualquer língua, quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver. E o coreano, para o brasileiro, pode achar que, nossa, é muito difícil para um brasileiro. Mas eu acho que todo brasileiro que for na primeira aula de língua coreana e encontrar um bom professor, vai sair daquela aula achando que não é tão difícil assim. Dá para aprender. Que bacana. Bom, a gente está falando aqui de cultura e eu queria que você destacasse quais são as principais diferenças da cultura brasileira e da cultura coreana. Tem muitas diferenças entre cultura coreana e cultura brasileira, mas uma das coisas que eu posso falar, que é muito claro, é em relação à língua. Por exemplo, quando eu for falar para minha avó, vó, vamos jantar? E quando eu vou falar para minha irmã mais nova, Yuri, vamos jantar? Eu usei o mesmo verbo jantar, né? Agora, se eu falar em coreano para minha irmã, vou falar, vamos 저녁 먹어. 먹어 é o verbo jantar. Agora, se eu for falar para minha avó, 저녁 드세요, vamos fazer uma refeição. Só que o verbo é outro, porque eu tenho que tratar com respeito, porque ela é mais velha que eu e ela está acima de mim. A hierarquia na língua, ela é muito nítida, não tem como separar, não dá para você enrolar não. É muito nítido na língua. Aí, em todas as palavras, você vê, se você, até o verbo é diferente de quando você fala pro seu irmão ou seu amigo, com a sua avó ou seu chefe, não tem como, você vê que toda a língua vai se adaptando. Aí agora com atitude, o brasileiro quando você cumprimenta, eu te cumprimentei com um beijo, né? Na Coreia não, na Coreia você cumprimentaria assim, você no seu lugar, eu no meu lugar. Então não tem muito do toque, não tem essa coisa de abraçar. E é muito respeitoso. Eu acho que é bom tanto dos dois lados. O brasileiro abraça, beija, então é uma coisa mais calorosa, né? Só que o coreano não faz isso. É separado, cada um no seu lugar, mas mostra respeito. Então acho que são dois pontos de vista.
se um lado vê, pode achar, ai que seco, o coreano nem abraça, mas por um outro lado mostra respeito. Então eu acho que são coisas muito usadas no dia a dia, né? Muito usado, e a gente vê como é diferente nas duas culturas. Bacana. Você citou aqui no início da nossa conversa a respeito do K-pop, que é um tipo de música e de dança que tem se difundido aqui no Brasil, né? Principalmente entre os mais jovens, os pré-adolescentes. Eu queria que você comentasse como que você vê essa questão do K-pop e como que tem sido isso, né? Como que tem sido recebida a comunidade coreana depois desse boom do K-pop. Eu fico assim muito feliz, na verdade, como coreana, porque K-pop é uma música para jovens, uma música coreana. Você vai num show ultimamente, num show de K-pop, tem um monte de brasileiro, ou só tem brasileiro, e todo mundo canta junto. Assim, a pessoa não fala coreano, mas a pessoa canta junto. É engraçado, né? É legal. E aí o K-pop não apareceu agora. K-pop não é de hoje. O K-pop, na minha época, também tinha K-pop. O meu grupo favorito quando era adolescente era H.O.T. Só que assim, naquela época eu nunca pensei, show de K-pop no Brasil não vai vir nunca, porque as pessoas têm que comprar ticket, né? Só os coreanos comprando ticket não vai pagar a venda do cantor. Então nunca imaginava que o show de K-pop viria tanto como vem hoje em dia e que o brasileiro ia gostar tanto. Mas eu acho que também é porque agora no mercado não tem muita coisa para o jovem. Antigamente, quando eu era criança, além de K-pop que eu tinha, de música coreana e tal, desde quando era criança, tinha Xuxa, Mara, Angélica, tinha produto, tinha coisa para o pessoal ver na televisão, coisa de entretenimento. E quando eu era adolescente, além do K-pop, tinha aqueles Backstreet Boys, né, Spice Girls. Mas hoje em dia, não tem mais esse tipo de música para o jovem, né? Tanto produção brasileira como produção americana, eu acho que falta esse tipo de conteúdo para jovem. E nesse momento, a Coreia está investindo muito. Então, acho que calhou da Coreia investir com entretenimento, ter apoio do governo e também ter essa falta. E aí os brasileiros estão aproveitando o que a Coreia está oferecendo, porque aqui a gente já não tem isso, né? Tá em falta isso, né? E lá, essa música é tão tradicional quanto é aqui, tão conhecida quanto é aqui? Ah, sim, porque é a mesma coisa que aqui a gente não tem axé, samba, pagode, sertanejo, né? Tem vários tipos de música, o bossa nova. Então K-pop também é um tipo de música de jovem na Coreia. Então tem muitos outros grupos, além dos que são muito famosos aqui, né? E lá também tem o sertanejo coreano, a gente chama de 80, 70, 80, que é a música época dos nossos pais, sabe? Então tem esses vários tipos, e o que agora mais está fazendo sucesso é o K-pop para os jovens brasileiros. Que legal. Bom, a gente ainda nesse ramo da cultura, a Coreia aí tem aparecido bastante, né? Ganhou recentemente um coreano, o Bong Joon-ho, ganhou um Oscar, primeiro Oscar para um filme estrangeiro de melhor filme, que é o Parasita. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do cinema coreano, se tem filmes tão bons quanto Parasita, assim, por que não é tão conhecido? Como eu te falei, a produção coreana, ela tem, a Coreia investe no entretenimento, tem apoio do governo coreano para o investimento com a cultura. Então você pode pensar, por exemplo, Bong Joon-ho, ele é um dos diretores muito famosos na Coreia, né? Ele fez muita produção que fez muito sucesso. Só que se você for ver, por exemplo, a Coreia tem muita produção boa, tanto de novela como de filme. O governo investe muito, só que agora calhou numa boa época de o Bong Joon-ho ganhar um prêmio. Porque pro Bong Joon-ho ganhar um prêmio não é um trabalho de hoje para ontem. Porque Old Boy, você lembra do Old Boy? Não me recordo. Esse filme, tipo, há 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, fez muito sucesso. E assim, desde um trabalho que há alguns anos vinha construindo. E aí hoje a gente conseguiu ter um resultado de um trabalho já de vários anos. Sim. Então esse até o prêmio que o Bong Joon-ho ganhou, os 4 prêmios, né, que o filme Parasita levou, não é um trabalho de hoje, mas já é um trabalho de vários anos que agora foi reconhecido. E você falou, né, o filme coreano é só agora que está sendo conhecido,
Na verdade, o filme na Coreia, a produção é muito boa. Na Ásia, ela já estava fazendo sucesso já há um bom tempo, tanto que a China ou o Japão, eles compram às vezes o filme e eles distribuem, ou às vezes eles pegam o mesmo roteiro e gravam uma versão deles. Tem muito isso com novela, com filme, né? E no caso desse filme em especial, uma coisa que eu queria destacar é que, por exemplo, aqui, esse que também deu certo, ele fala de nível social, né? Ele conta a vida de uma família rica com a família de quem trabalha para eles, o motorista, a empregada, o professor e tal. E ainda tem aquela antiga empregada que tem o marido desempregado morando no porão. Então essa diferença social tem em todo lugar do mundo. Então, indiferente da língua, isso conseguiu, eu acho que aproximar, fez a pessoa que está assistindo o filme entender e se envolver. Então, acho que essa é uma das diferenças principais, porque a Coreia, uma das melhores produções é a comédia, por exemplo. Olha que interessante. Mas comédia coreana aqui no Brasil é difícil de pegar ainda, principalmente porque aí envolve muita tradução, né? Sim. O que no Parasita foi diferente. A tradução do filme Parasita, do conteúdo, das conversas, é diferente, por exemplo, de uma comédia. Então acho que tem tudo isso. A Coreia é muito boa em produção de filme, principalmente comédia, mas comédia é difícil de pegar no Brasil. Então existem tipos, e esse tipo de filme do Parasita, o Enredo, por exemplo, é um filme que não só no Brasil, mas que no mundo pode fazer com que a pessoa se aproxime, independente da língua, independente do país. Tinha comentado a respeito da questão da comédia. Acho que a comédia é muito cultural, né? Então é muito da sociedade ali, o tipo de piada. Acho que por isso que não é tão difundido assim. Piada então, né? Gíria, é difícil de traduzir. Gíria deve ser muito difícil. Imagina, eu lancei um livro que fala de 50 anos de imigração coreana no Brasil. E aí eu escrevi em português, depois eu traduzi porque ele é bilíngue. Aí tinha uma amiga que ajudou a tradução, ela fez a primeira versão e ela é professora na universidade. E ela fez doutorado aqui, uma coreana que fez doutorado no Brasil, por isso que eu pedi a ajuda dela. Aí ela falou assim, Yuna, o que é corintiano de carteirinha? Lá é um grupo que tem carteirinha, que tem uma entrada e tal. Falei, não, corintiano de carteirinha, que ele é tão fã que a gente fala que é corintiano de carteirinha. Então, tem coisas que, imagina no filme, não dá pra dar uma pausa no filme e explicar isso pra pessoa, né? Então, acho que essa é a dificuldade de um filme de comédia, por exemplo. Que interessante. Bom, culinária coreana, que a gente tem uma ideia de que é tão peculiar. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Quais são as principais diferenças da culinária? O que tem de mais peculiar, na sua opinião, de mais diferente? Eu não sei se eu usaria mais peculiar, mas assim, a comida coreana, eu gosto de dizer que ela é mais saudável. Porque se você pede no restaurante um prato principal, que é uma sopa, e o arroz e uma sopa e os acompanhamentos, as misturas, a saladinha, umas coisinhas, tempero, ela acompanha o prato principal. Se você vai no restaurante e você pede um peixe, vem o peixe, você vai pagar o peixe, mas junto com o peixe vem o arroz, a sopinha e vários acompanhamentos. Aí o que você tem que prestar atenção é que a comida não tem muita fritura, é muito refogado ou fermentado. Que as misturas várias que você vai ver são a selga kimchi, né? Salada de acelga, que é fermentada. Você come, você faz bastante, põe na geladeira, toda vez que você vai comer, você tira um pouquinho. Aí você faz um refogado de broto de feijão. Também você refoga com óleo de gergelim, refoga ali, você guarda, põe na geladeira e come. E então, são várias verduras, tem muita verdura, né? E é refogado. Então eu acho que a comida é bastante saudável. E claro, assim como aqui no Brasil tem comida baiana que é mais apimentada, tem umas coisas apimentadas no coreano também. Tem gente que gosta mais, mas tem gente que gosta menos. Então uma coisa que é bom, ou para os brasileiros, o que eu queria falar para os brasileiros é que comida coreana tem tanto para vegetariano, para vegano, para quem gosta de carne ou para quem gosta só de peixes, né? Tem comida que vai agradar todo mundo. Queria que você falasse qual que é o prato que você mais gosta
prato coreano que você mais gosta, que você não encontra aqui no Brasil, que não tem igual, e o prato brasileiro que você mais gosta, que você não vai encontrar na Coreia de jeito nenhum. Olha, hoje em dia, eu acho que não tem muita coisa que não dá para encontrar tanto no Brasil ou na Coreia. Porque aqui agora também, com esses fãs de K-pop, essa procura toda, abriu vários restaurantes coreanos e os restaurantes coreanos estão atendendo brasileiros. Antes atendia só os coreanos, mas agora tem uns que recebem muito bem os brasileiros. E acho que a maioria das comidas a gente encontra aqui sim, mas eu gosto de comer arroz e carne. E é o carne de bulgogi, que é um meio adocicado, que você refoga, é fininha, carne bovina, é muito gostosa. Então eu gosto. Mas assim, o que eu não encontro muito aqui, que eu vejo, até bicho da seda que vende muito na rua, que eu comia em casa, na Coreia, a gente encontra hoje no Brasil. Só que tem um negócio que parece um caracol, um negócio bem pequenininho, uma ostra piquititica assim, que vendia na rua, que nem vende milho na rua aqui, que no frio a gente chupa assim e joga fora as casquinhas, né? Não, nunca vi aqui no Brasil. Nunca vi, é um negócio de comidinha de rua, de inverno, que era muito bom, que eu sempre lembro de ter comido, mas não encontro aqui. E a comida brasileira, eu gosto de comer tudo, mas o que eu mais gosto, talvez o que é mais brasileira, é que tem comida brasileira, tem umas coisas que é italiana, o Brasil é muita coisa, né? Muita misturada. Coisa misturada. Mas uma coisa que eu sempre falo para coreano experimentar no Brasil é a feijoada. Eu não como todas as partes do porco, tá? Eu gosto mais da parte da linguiça e da carne e do feijão mais. Mas eu falo para todo coreano experimentar quando vem pro Brasil. Bacana. Bom, antes de finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente está numa pandemia de coronavírus que iniciou na China e as pessoas ainda têm muita dificuldade de diferenciar os países asiáticos, né? China, japonês, coreano, as pessoas acabam colocando todo mundo ali na mesma caixinha. Eu queria que você comentasse se você tem sentido algum preconceito, algum olhar diferente desde que começou essa pandemia. Na verdade, sim, muito preconceito. Porque, assim, algumas vezes eu até ficava meio chateada, porque começou na China, depois foi para os outros países e eu estava na Coreia. E quando começou esse surto todo, quando eu estava começando na Coreia, eu voltei pro Brasil. E aí o meu marido, o pessoal do trabalho deles também falaram que era para ele não vir trabalhar se me encontrasse. Tipo, mas não tinha nenhum sintoma, sabe? Aí tudo bem, aí foi indo, aí eu comecei a ver as notícias. E se você vê uma observação, todas as notícias de coronavírus, tá lá de capa, foto de asiático, né? Mas olha só que coisa engraçada a vida, né? Porque tava todo mundo preocupado, não pode ir no Bom Retiro. Só que o coronavírus, o primeiro descoberto aí, não foi lá no Bom Retiro, foi no Morumbi, né? Foi no Hospital Albert Einstein, não foi de um coreano, e não foi da Coreia, nem da China, nem do Japão, foi uma pessoa que veio da Itália, né? Então as pandemias que tá aí acontecendo, um monte de gente pegando aqui no Brasil, ninguém foi diagnosticado pegando de país vindo da Ásia, ou pegou no bairro asiático, ou de um asiático, não, foi tudo lá na Europa, né? Então, às vezes é muito chato quando o pessoal vai com esse preconceito, coloca só foto de asiático e fica... E eu já ouvi várias pessoas sofrendo preconceito, tipo no carnaval de rua, uma menina brasileira no carnaval falou para um dos meninos que veio da Coreia, coronavírus, né? Assim, tipo, e ele filmou e colocou na YouTube dele. Só que assim, eu fiquei com vergonha alheia da brasileira ter feito isso com ele, porque ela zoar o amigo dela é uma coisa, eles passam como risada. Brincadeira é com seus amigos, não com desconhecido. A partir do momento que você faz isso com uma pessoa que você não conhece, é falta de respeito. E assim, e olha só, coronavírus tem no Brasil, mas não foi nem de coreano, nem de chinês, nem de japonês. Então eu acho que a mídia também é muito... acho que falta um pouco de consciência, né? E um pouco de respeito. Eu acho que isso, eu fiquei muito chateada com as notícias quando vinha. E acho que as pessoas têm que se cuidar. Eu acho que talvez o Brasil precisava se cuidar mais, porque eu estava na Coreia quando isso aconteceu. E a Coreia estava quase a rua deserta, todo mundo cancelando as atividades que tinha grupo, formatura, estava tudo sendo cancelado. E aí,
ontem no casamento. Aí o meu marido me mostra o casamento da irmã da Gabriela Pugliese, que todo mundo pegou, um monte de gente pegou coronavírus lá também. Então acho que a gente aqui no Brasil ainda precisa ter mais gente consciente e se cuidar. E não pensar só no preconceito de vem da coreana, vem da chinesa, e tirar esse negócio da Ásia, porque o coronavírus está vindo da Europa. E na Ásia já está quase controlado. Bom, Yuna, eu queria te agradecer, muito obrigada pelo bate-papo, pelo esclarecimento e deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, deixar seus contatos para o pessoal te procurar também, fica à vontade. Obrigada você primeiro por essa oportunidade de falar um pouco sobre cultura coreana, né? E o pessoal que quiser saber mais sobre cultura coreana ou sobre coisas da Coreia, pode entrar no TV Clube Coreia, tanto no Facebook como no Instagram. E a gente, no Centro Cultural Hallyu, a gente tem aula de língua coreana, de K-pop, comida coreana. O que vocês quiserem conhecer mais sobre a Coreia, pode ficar à vontade, porque eu vou ficar muito feliz em ajudar com essa parte de conteúdo. E aí eu só peço para todo mundo ter um pouquinho de sensibilidade em relação quando a gente for falar de coronavírus, porque pode ter começado na Ásia, mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não agredir a pessoa que não tem nada a ver com isso ou que é falta de respeito, né? E às vezes as pessoas são machucadas, as pessoas sofrem preconceito sem ter nenhuma culpa nisso. Acho que agora é pandemia, todo mundo tem que se cuidar e não ficar só pensando na Ásia. Ele tá vindo de todo quanto é lugar, então se cuida, gente, tá? Espero que vocês gostem cada vez mais da cultura coreana, cara. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima.